Já saiu, acima de tudo, agradecendo a Deus. Aleluia. Então, se é dia do Senhor, dá um pulo aí. Amém. Olha, quando a pessoa se forma lá, vai na colação de grau, vai lá, com aquela toga, acaba a cerimônia, o que eles fazem? Joga a toga para cima. Às vezes nós precisamos jogar a cadeira para cima, por causa da luz, da revelação que chega na sua vida. Isso é mais do que qualquer tesouro na terra, porque esse tesouro é aquele que está juntando no céu. Lá ladrão não chega, a traça não corrói, não há ferrugem, ladrão não chega lá. Então vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, te bendizemos e somos imensamente gratos a Ti, Pai. Nós sabemos muito bem que todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, por mais que façamos, por mais que declaremos, nunca será o suficiente, Pai, pela grandeza de que Tu tens, pela salvação que Tu operaste na nossa vida, por tudo aquilo que Tu és, Papai. Mas, Pai, o salmista Davi disse assim: eu te louvarei enquanto viver, porque o teu amor é mais forte do que a morte. É mais forte do que isso. Senhor, queremos te louvar. Pai, que cada um que aqui veio, ou possa estar ouvindo e vendo, possa estar desesperado por Ti, ansioso por Ti, como também declarou o salmista lá no Salmo 42, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti. Senhor, nós ansiamos por Ti, nós queremos a Ti, nós buscamos a Ti, nós Te procuramos, queremos Te encontrar a cada dia, queremos marcar encontros de amor contigo, Pai, queremos marcar os encontros para podermos falar e para podermos Te ouvir. Ó Espírito da graça, sejamos marcados por Ti nesta noite. Cristo amado, Deus soberano e todo-poderoso, Pai, não há Deus como o Senhor, nós sabemos disso, Senhor, e o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso único Deus, porque é o único Deus e o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Pai, perdoa, Pai, perdoa o nosso pouco amor, perdoa a nossa pouca busca, perdoa o nosso pouco desespero por Ti, Pai, mas nós queremos ser muito mais fervorosos e desesperados por Ti do que somos, Senhor. Ó Pai, atua, Senhor, sacuda cada um, Pai, plante, Pai, a Tua verdade em cada, mas que cada um possa querer isso, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que não é nem por violência, e nem por, mas é pelo Teu Espírito, Senhor. Não é pela nossa força, mas é pelo nosso querer. Quando queremos, o Senhor faz. Quando, Pai, Te buscamos, o Senhor se apresenta. Quando, Papai, Te adoramos, entramos de fato no Santo dos Santos, e rasgamos, entramos e penetramos no véu, Papai. Ó Senhor, nos unja nesta terra, Pai, porque o Senhor está voltando, e às vezes estamos perdendo tempo com tantas coisas e futilidades, e não Te percebemos que o Senhor está ali conosco. Todos os dias, Pai, queremos dar valor a isso, Pai, porque o Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é o nosso tesouro, porque a Tua palavra diz que nós somos o Teu tesouro, nosso coração é o Teu tesouro, mas que seja realmente a nossa vida diante de Ti, Pai, a cada dia, e Te louvamos, Pai. Fala, Pai, fala neste lugar, Espírito Santo, com liberdade, Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela, Pai. Ah, Pai, Tu és o sumo pastor, Tu és o grande apóstolo. Ah, Papai, Tu és o eterno juiz, Senhor da glória. Oh, Papai, oh, meu Deus, faz a Tua obra.
Amém. Você orou comigo? Bom, tema e posição. Tema: a trave e o argueiro. E estou comigo, não tenho culpa. Nós temos falado sobre a unção de Deus. Domingo falamos sobre a unção que recebemos dele. E, de fato, eu tenho buscado a unção de Deus. Eu quero estar a cada dia no Santo dos Santos e penetrando no véu, podendo ter intimidade, porque quando você tem a unção, você tem intimidade com Deus. E isso é uma coisa que eu te aconselho, de fato, a desejar, porque a unção é luz na sua vida. E tem três para mim, e é uma coisa que realmente é para todos isso. Por que eu busco a unção de Deus? Por três motivos. Em primeiro lugar, Jesus falou assim: vós sois a luz do mundo e o sol da terra. Então, esse é um dos motivos. Eu quero ser luz e sal. Porque se eu tiver unção, e se eu for luz e sal, eu vou poder plantar o reino como Deus quer que eu plante. E eu vou poder manifestar o reino como a palavra fala, como Deus fala que deve ser manifesto. E também, quem tem a unção de Deus faz a diferença. Não significa mais número. Eu sou mais um. Não, eu não quero ser mais um. De fato, eu quero ser um em Cristo. Eu não quero só somar a uma multidão que, na realidade, entra ano, sai ano, vem dia, passa dia, a vida continua a mesma coisa. E não há diferença naquela vida. Eu não quero ser assim. E eu creio que Deus não me alcançou para que eu fosse assim. Deus me alcançou por um propósito muito nobre. Falou de nobreza, que ser generoso é ser nobre, de fato. E aquele que é ungido, ele é generoso. Mas vou falar uma coisa que talvez ele tenha se esquecido de falar. Deus só pode ser generoso com aquele que é generoso. Porque aquele que não é generoso acaba ficando sem sementeira. Porque se ele dá semente, e ele deixa de dar porque aquele não está semeando, ele não vai ter sementeira. É o que será da vida dele. Então, amados, eu quero ser ungido. Eu quero ser ungido, mais ainda. Eu quero ser muito, muito ungido. Porque eu quero ser essa luz. Segundo lugar, eu não quero ser apenas figurante, eu quero ser representante. Porque Jesus falou para aqueles discípulos, a partir do momento que viesse o Espírito Santo, eles seriam testemunhas de Jesus. E ser testemunhas de Cristo é ser representante de Cristo. E ele fala em todo mundo, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então ele está falando em todo o mundo, eles seriam representantes. De fato, eles representariam o reino de Deus, representantes do reino de Deus, do reino lá do alto, que não é daqui. Então eu quero ser representante. Esse é o segundo motivo. Eu quero fazer valer Cristo na minha vida. Se eu não fizer isso, como é que eu vou ser eleito? Como é que Deus vai poder me chamar de eleito? Terceiro, eu não quero ser confundido quando ele voltar. Porque se eu não tiver azeite, a minha lâmpada vai estar apagada e eu não vou ser reconhecido. Quando ele voltar, muito pelo contrário, eu vou ser confundido. Porque ele só vai pegar ou vai tomar, vai glorificar aquele que tiver azeite. Então, e por isso a lâmpada não vai estar apagada e ele vai ser visto pelo rei.
Essas 3 condições que realmente são as 3 que precisam valer na sua vida, na vida de cada um de nós. Mas tem uma coisa que é a maior praga e o maior câncer na vida de muitas pessoas, toda, de modo geral. Essa é a maior praga mesmo. E muitas pessoas não percebem isso. Estão perdendo a unção, ou que estão deixando de ter a unção por causa dessa situação. E abra aqui. Estou pregando. Amém, amados? Mateus capítulo 7, versículo 3. Oh Pai, nós te desejamos, Senhor. Não posso viver sem o teu azeite. Não posso. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Esse é o tempo onde há o maior número de traves nos olhos de muitos. Muitos. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele fala cisco, é cisco mesmo. É alguma coisa, alguma bagulhazinha, alguma palhazinha, vamos dizer assim, que está no olho, que arde e coça. É um cisco que você vai e consegue tirar, certo? Mas ele está dizendo o seguinte: você fica reparando no cisco dos outros, mas não entende que no teu tem uma trave. E sabe o que é trave? Trave é um negócio que é uma tesoura que sustenta o telhado. E assim, tem uma madeira embaixo, tem 2 madeiras em diagonal que tá nessa trave embaixo que está segurando o telhado. Não é isso, Lucas? Tesoura. É isso. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Trava vem de trave, porque a trave trava o telhado e sustenta. Amém? Agora, isso é muito preciso. As pessoas que têm traves nos olhos, porque estão tentando tirar o argueiro, estão apontando o argueiro nos olhos dos outros, estão travadas na vida. Travadas porque não tem unção. Muito embora às vezes recebe a unção, mas entra por um lado, sai pelo outro. Amados, aqui este texto que Jesus está falando tem um subtítulo chamado "O juízo pertence a Deus". Isso está segurando a unção, bloqueando a unção na vida de muita gente. Por quê? Sabe por quê? Porque isso está no cotidiano. Isso está no dia a dia. Isso não é uma coisa que acontece de vez em quando. As pessoas que costumam olhar o argueiro no olho do irmão e não repara que tem uma trave que precisa tirar, são todos os dias que ela está apontando alguma coisa, que ela está dedilhando alguém, que ela está acusando alguém, que ela está julgando alguém. Sabe o que significa isso? Usurpar o lugar de Deus. Usurpa o lugar de Deus, e na maior, sem perceber isso, porque aquilo já se tornou uma constante na vida dele. Ela não está às vezes percebendo o que está acontecendo, e ela fica em consequência disso, ou concomitante a isso, ela começa a murmurar e se queixar pela situação que ela está vivendo. E quando ela está murmurando, porque ela está condenando, ela está acusando e falando dos argueiros nos olhos dos outros, ela vai perdendo a sensibilidade à voz de Deus. E por causa disso, de repente, por causa da situação dela, ela murmura, ela se queixa, e o próprio queixume dela começa a fazer com que ela aponte que o culpado são os outros, que o culpado é a igreja, que o culpado é o pastor, que o culpado é a irmã, que o culpado é o irmão, e começa a desandar.
Isso vai acontecendo dia após dia, dia após dia. Sempre vai ter uma palavra na boca de acusação e de condenação. Isso é a coisa que mais trava a unção na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Você pode ter certeza disso que eu estou falando. Foi isso que mais deixou Jesus irado. Porque o próprio Senhor Jesus, ele não veio para julgar, mas ele veio dar a vida em resgate de muitos. Ele falou: eu não julgo ninguém, eu não condeno, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Foi isso que ele disse. Agora, a própria palavra diz também lá em Filipenses capítulo 2, a partir dos 5 a 11, que ele não, Jesus, não usurpou ser igual a Deus. Mas só que muitos de nós estamos querendo tomar o lugar de Deus, se colocar no lugar de Deus. Quando fazemos isso, é isso. Não tenha dúvida. O reto juiz, ele é o justo juiz, fala a palavra lá no Salmo, por exemplo, Salmo 7:11. Salmo 7:11, abre aí. Amados, a confrontação é muito boa para nós, porque o Senhor me confronta primeiro. E sinceramente, eu converso com elas às vezes sobre isso. Nós não podemos julgar, nós precisamos amar. Amém? Sim, nós podemos confrontar, podemos chamar atenção, podemos repreender, sim, porque esse é o nosso papel. Porque se eu não te repreender quando precisa repreender, se eu não te chamar atenção quando precisa chamar atenção, não te confrontar, vocês vão viver largados. Significa que eu não vou te amar. Mas quando eu te repreendo, quando eu te confronto, isso significa, implica que eu estou te amando. O pai repreende o filho que ama. Isso não é julgar. Julgar é uma outra coisa. Isso nós não podemos julgar as pessoas, não podemos criticar. Porque isso não faz bem. Isso não é bom. Lá, Salmo 7:11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Ele que julga, ele que é o juiz. E olha o que diz aqui, no versículo 2. Olha que tremendo. Pois com o juízo com que julgardes, serem julgados. Amados, precisamos ter temor. Porque aquele que deseja unção, ele não entra nessa. Aquele que quer andar na unção de Deus, ele não entra nessa, porque ele sabe que é uma furada. E com a medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Uau! Se você ficar medindo os outros, se você ficar julgando, na mesma medida, vai acontecer isso com você. Deus vai te julgar na mesma medida. Me livra, Senhor, disso. Senhor, me livra. Por isso que agora entendo por que Davi disse assim: Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios para não pecar contra ti. Olha que homem inteligente. Ele queria a unção de Deus e ele teve a unção de Deus. Muita unção, muita revelação de Deus teve aquele homem. Diz que ele serviu a sua geração no seu tempo. Uau! E eu quero servir a minha geração nesse tempo, porque nós estamos na última geração, é a geração da volta de Jesus, você não tenha dúvida disso. Mas, apóstolo, tem tanta gente que precisa ouvir ainda, lá não sei aonde, lá na Coreia, não sei de onde, lá na Somália, lá. Calma. Deus pode fazer assim. E Ele vai, nesse tempo, Ele vai fazer assim. E vai despejar uma unção para aquele que quer e para aquele que está andando, tendo uma vida com Deus. Vai incendiar o globo. Vai incendiar o globo. Eu não tenho dúvida do que estou falando. Muito embora isso não é para todo mundo. Mas eu quero estar entre aqueles que vão ser ungidos desta maneira, com uma revelação tão potente, tão violenta, no bom sentido, que vai impactar as nações, amados. Eu quero estar no meio deste povo, porque é o que Deus prometeu fazer nesse tempo do fim. Fala no livro de Joel, capítulo 2, quem é este povo poderoso que está vindo aí? Está falando a respeito de nós. Um povo que nunca se viu e nem depois se verá mais. Um povo como este
Uau, eu quero ter este povo que fala lá, que vai arrasar com Satanás, vai assaltar Satanás, vai arrancar aquilo que está nas mãos dele, vai ser levado e conduzido para Deus. Essa vai ser a maior ação do Espírito nestes tempos. Por isso que eu quero a unção de Deus, amados. Quando você deseja isso, as coisas começam a acontecer na sua vida. Você vai orar mais, você vai buscar mais, você vai meditar mais, você vai mergulhar, escavar a palavra de Deus mais. O Espírito então vai ter liberdade de fazer, poxa, Ele me quer mesmo, eu vou manifestar uma unção muito maior na vida dele, aleluia. Amados, o mundo está clamando, está gemendo, está tantas situações horrendas acontecendo, e às vezes nós estamos de braços cruzados, um falando do outro. Então, peraí, eu tenho certeza que você não quer fazer parte de um bando de meninos, porque quem faz isso são meninos. Agora tem muita gente que não quis crescer e se continuou meninos, por causa disso que Jesus está falando aqui com tanta propriedade. E Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, fazia as coisas de menino, mas quando cheguei a ser homem, larguei das coisas de menino. Agora tem muita gente que já chegou a um conhecimento, se tornou homem, mas não largou das coisas de menino. Ai não, quero continuar brincando. E fica lá, não fala, não condena, não julga, não julga. Meu Deus! Amados, não podemos ser assim. E aí nós vamos buscar a presença, a unção de Deus, e no momento seguinte vamos estar pi. Como é que fica? Como é que Deus vai dar unção? Está vendo? Esse é o negócio que mais está assolando os cristãos nesses dias. Amados, eu nem vejo mais certas coisas no YouTube ou programa de televisão gospel. Porque vai lá, o cara está mandando porrete no outro, o outro está mandando porrete nele. E fica esse negócio, essa briga de foice no escuro, amado. Eu não consigo mais ver isso. Por maiores razões que um tenha, outro deixa de ter, não importa, ele tinha que ficar calado e tocar a vida dele em Cristo, amados. Para com isso. Para, eu duvido que uma pessoa que está lá fazendo isso realmente seja um adorador, seja aquele que está prostrado diante de Deus, seja aquele que está desejoso da unção, da presença de Deus na vida dele. Eu duvido disso, porque se ele com a mesma boca que ele está orando, que ele está louvando, que ele está declarando, ou que ele está profetizando, que ele está falando com Deus, com essa mesma boca, de repente ele acusa, ele condena, ele fala, ele fofoca. Sangue de Jesus tem poder, com a mesma boca. Então veja bem, aquela fonte não é fonte de água doce, é fonte de água azeda, é fonte de água amarga. Porque lá no livro de Tiago, capítulo 13, ele fala assim: como pode da mesma fonte jorrar água amarga e da mesma fonte jorrar água doce? Fala, isso é impossível. Ou é água doce, ou é água amarga. Então, isso que estou dizendo, a mesma pessoa que está louvando, adorando, falando, orando, a mesma boca vai falar um monte de abobrinha e vai ficar brigando lá na televisão, ou mesmo falando às escondidas, amado. Porque esse negócio de acusação, de julgar, mesmo que a pessoa está fazendo às escondidas, Deus está ali. Os olhos de Deus perscrutam toda a terra. Não adianta que Deus não é enganado por ninguém. Podemos enganar muitos, mas a Deus, Ele está olhando, Ele está vendo, os olhos dele estão lá. Agora, se Deus está vendo, e se você busca esse Deus que está vendo, como pode nos bastidores você fazer uma outra coisa? A pessoa fazer uma outra coisa. 2 Timóteo capítulo 7, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 8. Fala a mesma coisa, que Deus é o justo juiz. Aleluia.
desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ué, como ele tinha tanta certeza disso? Amados, aquele que realmente tem a unção de Deus, ele tem a certeza do que ele fala. E Paulo tinha certeza do que ele estava falando. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ele sabia, por causa da maneira como ele andava, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Porque o cara que fala, o cara que está cheio de trave no olho, que está vivendo uma vida travada, não tem unção de Deus, ele não ama a vinda do Senhor, ele ama essa vida aqui. É essa conclusão que eu posso chegar. É essa conclusão, irmãos. É o que ele está dizendo. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem, aquele que ama a vinda do Senhor. Ele fala do Senhor, ele deseja isso, ele quer a presença de Deus na vida dele. Ele anda movido por isso, movido por essa graça, movido por essa unção de Deus, pelo Espírito que pode dirigir a vida dele com liberdade. E aí ele é o príncipe, é o rei que está nas mãos do Senhor. E como ribeiros de água, ele inclina para onde ele quer. Então, Deus pode inclinar aquela pessoa e pode conduzir para onde ele quer. Uau, Provérbios 21. Mas vamos ver uma coisa. No mesmo, apesar que eu já falei da fonte, mas no mesmo Mateus capítulo 7, Jesus também fala da árvore e os seus frutos. Pelos frutos você conhece a pessoa. Amados, nós precisamos dar fruto. Você quer viver uma vida abençoada? Eu quero. Eu sou descendente de Abraão por estar em Cristo Jesus. Eu falei isso outro dia sobre isso. E eu quero estar em Cristo, permanecer em Cristo, porque a palavra fala no dia que foi ministrado a respeito de unção, em 1 João capítulo 2, 27, a unção que recebestes dele permanece em vós, e no 28 diz assim: se permanecerdes nele, se permanece em Cristo, você tem unção. Aí fala, quando ele voltar, não sereis confundidos. Pois você lê lá. Então, no mesmo Mateus capítulo 7, diz assim, versículo 18 a 20: não pode a árvore boa produzir maus frutos, porque vem da raiz. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Não, Senhor, me livra disso, pelo amor de Deus. Mas é concernente com isso, você pode ter certeza. Lucas 6,45, a boca fala do que está cheio o coração. E uma coisa que eu quero ver com vocês agora, que o teu coração é tesouro para Deus. Você pode ter certeza. Salmo. Primeiro, Provérbios 15, 6. Olha o que fala. Tem um negócio aqui que nós vamos ver sobre tesouro, que tem a ver com relação ao azeite. É o mesmo assunto, tá? Na casa do justo há grande tesouro, mas o fruto. Mas no fruto do ímpio há perturbação. Porque a pessoa que fala assim, ela é perturbada. Ela não se alinhou ainda com Deus. Ela está cocheando entre dois caminhos. Ela está bambeando. Como se estivesse andando numa corda bamba. De uma hora para outra aquele negócio vai para o brejo. Mas não vai para o brejo a ninguém aqui, em nome de Jesus. Amém? E em Provérbios 21, 20 fala nesse sentido a respeito de azeite. Você quer o azeite? Eu quero. Você não quer? Hã? Ai, meu Deus. Há tesouro desejável e azeite na casa do sábio. Uau! Porque quando o nosso coração é um coração
guardado para Deus, voltado para Deus, que é temente a Deus. O teu coração se torna um tesouro para Deus. Agora, qual o nosso tesouro? E esse coração, essa pessoa vai ter azeite. É o que está dizendo aqui. Olha que coisa mais certeira que Deus fala. Aliás, a palavra dele é certeira para nós. Eu quero ser o tesouro desejável para Deus. E se eu for o tesouro desejável para Deus, eu vou ter unção. E casa sou eu, casa é você, porque você é templo do Espírito Santo, Deus Santo. Nós somos casa de Deus. Casa preferida dele. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele habita em nós. Ele habita nesses vasos imperfeitos. E aí? Amados, nós não podemos pegar o pecador e o pecado e colocar no mesmo saco. Agora, os que estão cheios de traves fazem isso. Colocam o pecador e o pecado dentro do mesmo saco. Agora, você tem que separar, fazer distinção, porque Deus ama o pecador, Santo de Israel. Abomina o pecado. Então as duas coisas estão distintas, estão separadas. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Agora nós estamos julgando muitas vezes o pecador. Não estamos entendendo que Deus o ama e que nós também, por termos o Espírito, precisamos amá-lo. Independente do que quem ele é, do que ele faz, isso não importa. Deus vai continuar amando, vai abominar o que ele faz, mas ele, Deus, continua amando. Então, nós somos casa de Deus. Se assim for a nossa conduta, a nossa vida vai ser muito abençoada. A nossa vida vai ser enriquecida pela presença maior de Deus em nós. E quando temos a presença maior de Deus em nós, não há obstáculo para nós, não há obstáculo que não possa ser suplantado, que não possa ser vencido, amados do céu. Porque a fé vai estar em voga, a fé vai estar em alta, aleluia. E nós vamos crer, nós vamos romper fronteiras, nós vamos ir além. Amados, nós precisamos ser cristãos que vão além, que ultrapassa as fronteiras e salta montanhas. Com o Senhor saltamos muralhas, aleluia, é o que diz a palavra, amém. Olha aí, casa cheia de azeite. Eu quero ser casa cheia de azeite, porque aí eu vou ser luz. Aí de fato nós caímos lá naquela situação, luz do mundo e sal da terra, aleluia. O diabo vai nos conhecer de longe, como conhecia Jesus, reconhecia quem ele era, o Santo de Deus, porque via a luz nele. Nós somos conhecidos no reino espiritual por cada luz. Se temos pouca luz, não vamos ter tanta autoridade assim. Mas se temos luz, nós massacramos o inferno, entenda isso. Amém, amados? Aleluia! Vamos crescer! Vamos deixar as coisas de menino lá para trás, porque já fomos meninos, agora não somos mais. Estamos em Cristo, somos mais do que vencedores em Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, vamos embora, amados, vamos embora, vamos andar, vamos avançar, porque Deus está andando. Às vezes Deus está lá na frente, está aqui atrás, reclamando, olhando para os outros. Não vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso em nome de Jesus. Deus nos ama, Deus não desistiu de nós, Deus quer muito nos usar, Deus quer muito nos capacitar, Deus quer muito nos encher com a presença dEle, Deus quer muito enfatizar os dons, Deus quer muito nos usar como sinais dEle, com as maravilhas dEle, com as curas, com os milagres, com a revelação, com o poder profético. Deus quer nos usar, Deus quer fazer coisas maiores do que já fez, amados, porque Ele faz a cada dia muito mais do que já fez. É o que diz na palavra: a glória da segunda casa será maior que a primeira, a glória que há de vir será maior do que aquela que já veio. Com certeza eu bem sei os planos que tenho para vós, não são planos maus não, para de murmurar, são planos de bem, para dar esperança e futuro, aleluia. É assim que Deus faz, amado. Para de olhar para trás, para de olhar para trás, olha para Cristo e avança, avança, porque tem muito ainda para ser realizado, tem muito ainda que o Senhor quer fazer através da sua vida, aleluia,
Oh meu Deus, tesouro, amados. Salmo 139. 139. 135, 4. Olha o que diz aqui. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Agora, está falando lá de Israel. Seguinte, judeu é aquele que é de coração, diz lá em Romanos capítulo 2. Paulo também diz em Gálatas capítulo 6 que nós somos o Israel de Deus. E aí? Ou seja, qualquer um na terra pode ser o Israel de Deus. Seja judeu mesmo, seja grego, seja romano, seja etíope, seja persa, seja libanês, seja italiano, seja polonês, seja indiano, seja chinês, seja japonês, seja suíço, seja alemão, seja finlandês. Todos podem ser judeus de coração, quando estão em Cristo. E aí passam a ser automaticamente descendentes de Abraão, segundo a promessa, herdeiros. Herdeiros segundo a promessa. Eu sou herdeiro. Eu quero ser como herdeiro, não como criança, menininho. Quero ser herdeiro. Porque enquanto o herdeiro é menino, ele é escravo. Fala lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Enquanto o herdeiro é menino, como Paulo falou, eu não deixei das coisas de menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Mas ele pode perder essa condição de herdeiro, depende do que vai ser a vida dele. Mas, quando ele deixa de ser menino, ele se torna de fato herdeiro. Então as promessas começam a se cumprir. Tudo que Deus falou para Abraão começa a se cumprir na vida dele, porque ele se torna um tesouro de Deus. O coração dele está em ordem com Deus. Tudo que o homem deve guardar, por isso que fala, eu vou falar de novo, 109ª vez, Provérbios 4, 23, tudo que o homem deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Ou seja, veja lá o que você deixa entrar no seu coração, porque veja bem, olha como isso contamina e incendeia uma floresta. A pessoa vem e fala do outro para você, o outro vai ficar envenenado, se ele for menino, ou se ele for frágil, fraco, ele vai ficar envenenado. Aí aquele que ficou envenenado vai soltar aquilo para o outro. Você viu fulano, blá, 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 blá. O outro, se for fraco e não repreender, se for adulto, espiritual, ele vai repreender. Pera um pouquinho, eu vou ligar para ele agora, hein? Na tua frente, porque veja lá o que você está fazendo. O que você quer ser, tesouro de Deus ou lixo? Você quer julgar? Você está se pondo no lugar de Deus? Espera aí, vamos chamar o cara aqui. Ainda que ele esteja errado, você não devia fazer isso. Aí você acaba com a serpente na mesma hora. Aí você pisa nela. Isso que é pisar na serpente. Amém, amados? Porque quando o diabo foi tentar contaminar Jesus no ano de Getsemane, porque ali foi a luta, hein? O diabo estava falando, não vai para a cruz não. Imagina, você é um homem forte. Olha, você está no seu vigor pleno. Jesus pisou na serpente. Porque ele não fez o que ele queria, o que a alma desejava. Ele fez o que o Pai queria. Vão ter encruzilhadas na sua vida, para você pender para a carne e não para o espírito. Com certeza. Mas nessa hora que você precisa ser forte em Cristo. É nessa hora que você precisa optar pelo Espírito, ainda que seja difícil, amados. Amém. Eu estou lendo um livro que foi editado em 1563. É não sei que edição já, não sei que centésima, não sei que edição. Fala da história dos mártires. Aquelas pessoas tiveram que decidir muitas vezes, por Cristo, para não morrer, ou pela carne,
O Cristo ia morrer, né? Isso eu falei ao contrário. Ou Cristo ele ia morrer, ou pela carne para viver aqui no mundo. Não é Cristo. É Cristo. Tá bom, vai para a arena. Você vai ser comido pelos leões. Vou com a maior alegria. Vou com a maior satisfação. Vou com o maior desejo. Tem problema. Agora, muitos com certeza devem ter negado. E aí? Amados, quando você lê aquilo, você não sabe a liberdade que temos. Nós não imaginamos a liberdade que temos. Pode ser que venha uma perseguição? Pode. Deus pode provar. Por causa da nossa zona de conforto. Por causa do nosso lalelé. Deus pode nos provar, sim. Sabe de uma coisa? As pessoas estavam acostumadas e já numa zona de conforto em Jerusalém, porque ali começou a igreja, né? Uma tremenda explosão do Espírito. Todo mundo concorria para ir lá em Jerusalém e todos que iam eram curados. Havia uma unção tão poderosa. A manifestação da graça de Deus era abundante, uma autoridade. Mas de repente começaram a ficar acomodadozinhos lá. Tá gostoso aqui em Jerusalém. Nós temos até autoridade diante das próprias autoridades, dos sacerdotes. Muitos estão aceitando a fé. Uau, não vamos sair daqui não. Aí Deus mandou uma perseguição. Aí eles tiveram que sair para pregar o evangelho. Aí que saiu Felipe, foi pregando em todo lugar, e batizou o etíope, e foi trasladado, fazia sinais, prodígios, maravilhas e milagres, porque Deus queria que ele saísse de lá para levar o evangelho, para se cumprir o que ele mesmo tinha dito. Amados, vamos tomar cuidado com a nossa zona de conforto, hein? E vamos ser crentes cheios do Espírito Santo. Aleluia! Porque quando você é crente cheio do Espírito Santo, não vai ter bacana em lugar nenhum. Ou seja, o diabo não vai poder te paralisar de jeito nenhum. E é isso que Deus quer, amém? Aí você vai ver Deus levantar os evangelistas aqui. Aí você vai ver Deus levantar os profetas, Deus levantar os pastores, Deus levantar missionários. Vai ser tremendo! Mas deseje isso, como Paulo desejava, como muitos desejam, em nome de Jesus. Amém, queridos? Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós somos tesouro para Deus, e Ele, Cristo, é o nosso tesouro. Nós temos que nos centralizar nisso. Puxa, eu sou tesouro para Deus. Ele diz tesouro particular. Abra aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 17. Olha que fantástico isso. E esta palavra que eu vou ler está falando a respeito desse tempo, da diferença. Amém? Escute. Falando da diferença. Então, versículo 17: eles serão meus, diz o Senhor, minha possessão particular naquele dia que preparei. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Eu quero servir. Quer servir? Eu quero servir. Eu quero estar do lado daqueles que servem a Deus, não daqueles que não servem a Deus. Porque nós somos nação de sacerdotes e reis. Quando está na palavra, isto é uma verdade. Deus te chamou para ser sacerdote e rei. Deus te chamou para ser o seu príncipe aqui na terra. Deus te chamou para você ser ungido. Deus te chamou para você andar no sobrenatural de Deus. Deus te chamou para você ser um rompedor. Deus te chamou para alcançar a muitos. Se a tua vida for luz, Ele vai poder alcançar muitos, que a obra dele não é tua, mas Ele vai fazer através dos ungidos dele, dos corações que são de fato tesouros para Deus. E Ele é teu tesouro. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Ei, amados, nós temos visto tantas coisas acontecerem nessa nação. Nós temos visto muitos pastores se corromperem.
muita prostituição. Tem pastor que já está no 3º casamento. Tem mulheres pastoras e mulheres líderes que estão também se prostituindo. Eu tenho ouvido cada uma aqui, eu falo, não fala, não quero ouvir isso. Pastores que me falam do que está acontecendo. Olha, uma que eu não busco saber dessas coisas, eu não gosto. Mas às vezes chega para você, porque a pessoa fala. Mas é cada uma. E muitas coisas que eu já conheci durante esses anos, que são terríveis, amados. Agora, Deus nos quer como seu tesouro particular. Amém? Fala lá, você lê lá. Deus está fazendo a diferença já nesse tempo, porque nesse tempo você olha, você já vê quem serve e quem não serve. Porque essa separação, Deus já está operando. Mas, olha, tem muitos que não servem e pensam que servem. Porque aparentemente está fazendo sucesso. Aparentemente, mas Jesus falou, e eu vou naquilo que ele falou, que neste tempo haveriam muitos falsos cristos e falsos profetas. Falso Cristo é o falso ungido, porque Cristo significa ungido. Está me entendendo? E se nós estamos em Cristo, nós somos ungidos. Amém? Amém. Agora, se nós não estamos em Cristo, ainda que sejamos líderes, estamos como falsos cristos. E falso Cristo é a falsa unção. A falsa unção chama-se encantamento. Tem pessoas que estão encantadas porque tem muitos líderes propondo entretenimento em suas igrejas. E é entretenimento para todo lado, o que? Para atrair. E vai atrair o que? Os carnais. Ou mesmo que a pessoa entre lá com boa intenção, ela acaba se corrompendo. E de repente o coração dela acaba se voltando só para o entretenimento que tem lá. Só para as coisas bonitinhas que tem lá. Mas isso não traz unção para ninguém. Aí você acaba vendo, você que está vendo de fora, que aquilo é uma falsa unção. Não tem nada de revelação de Cristo ali, amados. É uma doideira que está o mundo hoje. Por isso que nós precisamos ser espertos no bom sentido. E Jesus falou, sejais simples como pomba, simples no coração, prudente como serpente. Opa, isso aí não. Não vamos ser incautos, vamos ser levados por qualquer vento de doutrina, como meninos, fala a palavra. Amém, amados? Queira ser ungido. Estar em Cristo, nova criatura. Em Cristo é a perfeita luz. Em Cristo é a verdadeira unção. Amém? Ele falou deste tempo dessa maneira. Então, é neste tempo que a mentira está imperando em muitos lugares como se fosse a verdade. Porque a mentira de Satanás tem aparência da verdade. E tem muitas pessoas entrando por essa porta. Amados, porque o diabo não vem mostrando que ele é o diabo, que ele vai te enganar. A palavra fala que ele se transforma em anjo de luz, como ministro de justiça. Amados, olha que loucura. Você já viu isso em 2 Coríntios, capítulo 11? Lê lá hoje, quando chegar em casa. Ele se transforma em anjo de luz para enganar. Então ele não vem mostrando que é o diabo, ele vem mostrando que é o ministro, anjo de luz. E é uma verdadeira falsidade. Por isso que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Então, porque tem a falsa. Eu sou a verdade, porque tem a mentira. Porque tem o pai da mentira. E ele vem muito disfarçado, muito sutilmente, amados do céu. Glória a Deus, porque você está ouvindo isso. E você, porque está ouvindo isso, não vai guardar para você, vai falar nos telhados. Vai falar quem precisa ouvir. Vai manifestar a verdadeira unção, vai manifestar verdadeiramente Cristo, a começar na sua vida. E começa a você mesmo a se medir e fazer um exame de consciência. Será que eu tenho usado a minha boca, a minha vida, para falar dos outros? Para acusar, para condenar, para julgar? Eu não quero tomar o lugar de Deus. Amém, amados? Fecha os olhos.
Aleluia. Resumo: deseja a unção de Deus. Comece a buscar como você nunca buscou. Comece a pôr tudo em ordem onde você precisa pôr em ordem. Como eu te falei, examine-se. Começa a você mesmo a se medir, não medir os outros. Começa a se medir. Começa a ver o que está fora de lugar na sua vida e ponha no lugar. Comece a tomar um alinhamento com Cristo. Porque aí você vai andar no Espírito e você não tropeça, porque você vai andar na luz. Quem anda na luz não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda na escuridão tropeça. Senhor, queremos te conhecer, Espírito Santo, mais do que hoje. Amanhã mais do que hoje. E a cada dia mais do que o dia anterior. Senhor, faça em nós os teus valentes. Faça em nós os teus ungidos. Faça de nós, Senhor, as tuas colunas na terra. Faça de nós, de fato, luzeiros do mundo e sal da terra. Faça de nós, ó Pai, aquele que não teme o levante, aquele que não recua, aquele que não se acovarda. Pai, aquele que não fica escarnecendo, não fica acusando, condenando, não fica apontando. Senhor, faça de nós, Senhor, verdadeiras flechas ligeiras, Pai. Senhor, faça de nós verdadeiros rompedores, verdadeiros ungidos, Senhor. Ó Pai, porque o Senhor quer manifestar coisas que nunca antes manifestou. Os milagres que ainda não se manifestaram. Pai, o Senhor sabe que eu busco isso de Ti, Pai. Eu quero ver pessoas que têm problemas crônicos curadas instantaneamente, Pai. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será, Papai. O Senhor disse que faríamos as mesmas obras que Tu fizeste, obras maiores, porque Tu foste para o Pai e enviaste o Espírito Santo da parte dEle. Pai, para que continuássemos os Teus portais na terra, Pai. Pai, faça de nós, de fato, os Teus portais, para que através de nós, o Senhor penetre, entre na vida de muitos, entre em muitas casas, famílias, lares, entre, Pai, lá em cidades, nações, povos, tribos, línguas, mude a história de muitos, Pai, através da nossa vida, Pai. Oh Deus, queira ser ungido, Ian. Eu estou te dando uma palavra pelo Espírito. Não olhe para a esquerda e nem para a direita, porque o mundo do pecado não tem nada para te oferecer. Olhe para Cristo, que é a tua esperança, é o teu leme, é o teu guia, é a tua resposta, é a tua verdade, é o teu renovo, é a tua luz. Lamassuriando é o teu verdadeiro tesouro, Lamasturia. A partir daí que Ele vai fazer as coisas que é da sua perfeita, agradável e boa vontade. Ele lá masturiando, Ele vai abrir as portas, não queira abrir você. Entenda o que eu estou te falando. O Senhor te chama para você ser ungido. O Senhor te chama para você evangelizar, pregar, falar do amor de Cristo, para você ser o adorador que Ele quer que você seja. Ele te separou quando você estava no ventre da tua mãe, e ali já nas regiões celestiais, Ele dizia diante dos anjos: Ele é o meu ungido, eu separei como meu adorador, como meu profeta. O que Ele disse para Jeremias, eu lhe digo: antes que você estivesse no ventre da tua mãe, eu te separei como profeta das nações. Não diga que eu passo de uma criança, porque aquilo que eu te disser, tu falarás. Eu coloco as palavras, minhas palavras nos teus lábios. Você vai arrancar e vai edificar. Te colocarei diante dos reis. Alabassurianda, toma posse, leia Jeremias capítulo 1 hoje. Aleluia. Xeremasto brincando. Deus quer te dar mais. Deus quer te dar mais, gente. Ei, sejam luzes lá, porque a partir de você, Deus quer derramar unção naquele lugar para se tornar uma igreja. O Senhor quer resplandecer muito mais a luz dele naquele lugar. O Senhor quer curar, fazer milagres. O Senhor quer resgatar, quer transformar. Elabassurianda, lamacharianda. Alice,
Alice, não entre em rodinhas de acusação mais. Não entre em rodinhas de escarnecimento mais. Tu não foste chamada para isso. Tu não foste chamada para olhar para os outros. Tu foste chamada para olhar para Cristo. Entenda. Reprima veementemente quem fala alguma coisa. Porque Deus quer te usar como luz. Tu foste chamada para ser luz, para brilhar, para manifestar Cristo, para pregar lá no meio dos perdidos, no meio dos desamparados. Tem muitos desesperados que precisam ouvir, e o Senhor quer te fazer de fato uma mulher iluminada pelo seu poder e pela sua palavra. Não olhe para as necessidades, não olhe. E quando alguém vier te falar alguma coisa, repreenda. Repreende e não aceite. Porque o Senhor te fará como uma lâmpada para muitos. Receba esta palavra. O Senhor quer te usar como profeta. O Senhor quer te usar como pregadora. Labareda de fogo. Busque a unção do Espírito. Faça Deus te marcar a cada dia. Não importa onde você esteja, Deus te quer como luz. Se conecte muito mais a Ele do que você se conecta. Mas eu trabalho muito mais agora, porque você tem a oportunidade de manifestar Cristo em muitos lugares. Eu vejo um grande crescimento. Eu te vejo como árvore em muitos frutos. Grande crescimento. Eu vejo você discipulando. Eu vejo você ministrando muitas mulheres. Eu vejo você pregando com muita unção de Deus. Receba esta palavra. Lamasturianda Lamaha. Que a tua casa seja como videira. Porque diz que a mulher no lar é como videira. Aleluia. Receba a unção, a revelação de Deus, porque a videira é a revelação de Cristo. Você vai ensinar, mas entenda uma coisa: tem algumas coisas que te cercam e que não te fazem bem. Deus está mudando algumas amizades. Deus tem poder para fazer isso. Deus está mudando alguns relacionamentos na sua vida, porque Ele quer te dar os verdadeiros. Sabe por quê? Porque agora que chegar o momento, o Senhor vai te encher de unção, de ensino. Você vai pregar debaixo de revelação, de ensino do Senhor. Muitos vão te chamar de mestre. Labrasturianda, como chamaram Jesus de mestre. Labrasturianda. Deus quer resgatar o que estava perdido. Deus quer resgatar. Deus quer restituir o que havia se perdido. E a restituição de Deus não é mixaria, não. A restituição de Deus, a palavra diz, é abundante, lá em Joel capítulo 2, a partir do versículo 25. É abundante. É tempo de abundância, mas entenda, toma posição e deseja a partir de hoje. Porque Deus quer cortar vocês do passado, para que vocês possam conhecer o novo de Deus. Receba a unção do Espírito. Oh, glória a Deus, aleluia. Raquel, busque, Raquel. Raquel, busque. Busque, Deus está mandando você buscá-lo. E está mandando você não perder tempo com algumas coisas que às vezes você tem perdido. Busque, busque, busque incessantemente. E você vai ter essa experiência que você mesma tem pedido. Deixa queimar, deixa é tempo da unção atingir a sua vida poderosamente. Receba cura na tua alma, lavasturianda, lavachando. Deixa queimar, deixa queimar. Teu clamor chegou até Deus. Deixa queimar, deixa queimar. E Ele vai entrar com providência nessa causa e na sua família. Aquele que estava perdido, o Senhor vai resgatar. Não há causa por demais difícil para Ele, não há causa impossível. Quando Ele age, ninguém pede, porque é Ele que dá ordem. Ele dá ordem, o inferno estremece.
sabe quem é Ele? É Deus. É um tempo, Deus quer trazer as novidades, mas esteja nele. Deus vai te visitar na madrugada. Ele quer mudar a história da tua família. E Ele quer mudar a tua história completamente. Receba esta palavra. É um tempo novo se aproximando velozmente. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Lá, abraço. Desejo. Deus está mandando desejo. Como nunca antes. Desejo. Que não me dá descanso. Deus me deu uma visão. Um vaso que o Senhor ia derramar pela mão do anjo. Mas o vaso chegou até aqui e parou. Ele ficou aqui na diagonal inclinado. Ele não pôde despejar. Porque Ele quer que você o deseje. E aí vai ser despejado. A unção. Para você ensinar a dança profética. A verdadeira adoração. Você vai captar muitas pessoas por causa da unção. E Ele está para despejar sobre a tua vida. O Senhor tem olhado o teu coração. E a tua labu tem algumas coisas. Mas é o seguinte, Deus também está mandando dizer, não se distraia. Porque o inimigo estava te distraindo, quase te distraindo. E Ele é o mestre da distração. Não se distraia. Você pode perder o veio de Deus. Tem um veio mesmo para Ele te dar na adoração, no louvor. Na cura. Deus quer te usar na cura interior. Na vida de muitos. O teu louvor, adoração vai fazer com que Deus faça emanar de ti cura. Unção de cura, de resgate. Mas não se desvie. Não desvie o teu olhar do foco de Cristo. Se fixe nele. Deixa o passado que já foi para a cruz. Agora é o tempo de novo, de novidade. Aleluia, xaramaná. Deus está falando, eu quero desconectá-la de algumas coisas, porque eu quero ela só para mim. Cristo fala isso. Aleluia, xaramaná. É verdade. Isto é a verdade que o Senhor quer lá para Deus está vindo com pleno conserto aí. Sabe o que é pleno conserto? É algo que está totalmente engrenado, totalmente consertado e vedado para não se perder mais o azeite de Deus. Deus tem muito azeite, mas Ele não quer que se perda. Quer que vaze este azeite de vocês lá. É tempo de um grande avivamento na tua casa. Mesmo na vida do teu filho, porque a hora que entrar lá, ele não vai resistir. Ele não vai resistir. Ele vai se dobrar e ele vai se prostrar. Porque muito, embora ele tenha olhado para homem, vai chegar um momento que a unção que entra lá vai fazê-lo mudar de ideia, ou seja, Deus vai poder mudar a mentalidade. E vai ser um momento de quebrantamento. Deus vai perdoar, Ele vai fazer uma grande obra. Ele vai chegar, mas a unção parte daqui, do casal, para tocar nos outros. É o efeito dominó acontecendo aqui, espalha para os outros. Porque vocês são a lâmpada lá dentro. E as pessoas vão olhar para a lâmpada. Receba essa palavra. Deus vai te levar a alguns pontos que precisam ser fechados. Há pontos de liga que estão soltos. Mas Deus vai levá-la a fechar os dois. A fechar esses pontos. De tal forma que o inimigo não vai entrar. Deus vai te chamar nas madrugadas. Oh, glória a Deus, aleluia a Deus. Opera pelo teu poder, Espírito Santo. Olhe para Cristo, olha para Cristo. É Ele e mais nada. É a partir disso que a obra é feita. Não são vocês que vão fazer, é Cristo que vai fazer. Através de corações que estão nele.
estão plenamente nele. Deus já preparou o caminho lá, vocês sabem do que eu estou falando. Mas depende agora só de vocês com relação à unção dele. Amasso. Deus está reservando muita unção para derramar. Mas ele estava dizendo que precisa haver uma conexão plena com o Espírito lá para a Você vai ver. O foco é Cristo. O alvo é Cristo, como diz a música. O meu alvo é Cristo. Lá, Brasturi canta lá. Por quê? Paulo fala: o reino de Deus é manifesto com poder. Para quê? Para aqueles portugueses se converterem. Vocês não vão atrair brasileiros, vocês vão atrair os portugueses. Agora, esta palavra serve muito para aquele lugar para onde vocês vão. Sabe por quê? Eles são muito fofoqueiros, são muito críticos, julgam facilmente. Por quê? São meninos, tem muitos meninos, mas vocês irão para levar a maturidade de Cristo sobre eles. É um trabalho árduo, hein? Eu sei o que eu estou falando, porque muitas vezes eu tinha que resolver coisas lá, que misericórdia, coisas de meninos, fofoca. Mas em nome de Jesus, a unção quebra o jugo. Vocês viram com a unção vai quebrar esse jugo de fofoca e maledicência. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Já falei, o seu alvo é Cristo. Eu falei para ele: não se importe com ninguém, o teu alvo é Cristo. O teu alvo não são pessoas, é Cristo. Se você estiver em Cristo, você verá a glória da segunda casa. Teu alvo é a unção. É isso que importa. A unção de Deus. O inimigo também estava querendo te distrair com algumas coisas, sabia? Cuidado. Não deixa ele te distrair. Porque se ele consegue te distrair, ele vai te tirar da unção, do caminho da unção. Deixa queimar, deixa queimar. Ei, que seja um tempo de coisas novas. Deus está falando de coisas novas, mas é Ele. Apura os teus ouvidos e peça a Deus: eu quero cotonetes celestiais. Porque, amados, muitos às vezes querem te influenciar, hein? Cuidado, cuidado, para você ter um julgamento. Você ouviu a palavra? O Senhor está te escolhendo para ser ungido dele. Ele vai te dar canções, ele vai te dar composições. Muitos já receberam, Gabrielzinho recebeu, alguns que passaram receberam, até começaram a compor, mas foram para outros caminhos da carne. E Deus fala: toma cuidado, não entre por esse caminho. O negócio é a unção, é a verdade, é a unção verdadeira. Receba, xarabanagastu. Você vai ver, porque Deus é que te torna um compositor, não é você mesmo. É a unção de Deus que vem em você. Receba. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Deixa queimar, deixa queimar.